Retirar da pauta o projeto de lei 2238 de 2024, governador do Estado. Ainda requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requerimento de comissão número 8466 de 2024. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 2238 de 2024, também requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes de adentrar propriamente o encaminhamento dos requerimentos, eu queria apenas fazer aqui uma questão de ordem, uma vez que ambos os projetos, tanto o 2238 quanto o 2239, são matérias de lei complementar. E é bom, presidente, que a gente já inicie essa fala alertando os relatores. O deputado Zé Viola, que é relator do PL 2238, que trata do sangue, e o deputado Charles Santos, que é relator do PL 2239. Lembrando, deputado Charles Santos, irmão presidente da comissão, presidente da comissão, é um presidente que, além de dominar a área jurídica, é um presidente que não se curva aos atropelos do governo, é um presidente que busca ter uma postura bastante isenta enquanto presidente da CCJ, mas é bom, deputado Charles Santos, que alguém tenha lhe dito que existe uma lei complementar 125 de 2012 que alterou as alíquotas de previdência tratada na lei 10.36/90, que é o IPSN. Então, como é que nós vamos tratar nesta sessão de projetos de lei ordinária se a matéria de lei é complementar? Então, assim, nós já nascemos o debate que a gente chama de natimorto, professor Rui. Ambas as matérias. Ah, deputado, mas de onde o senhor tirou isso? Está aqui, presidente, senhores relatores. O artigo 65 da Constituição do nosso Estado diz o seguinte: a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição. Primeiro, a lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembleia. Segundo, consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição, inciso 1, o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário. Inciso 2, a Lei de Organização e Divisão Judiciária. Inciso 3, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Militares. E as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência. Então, como é que nós vamos falar do regime de previdência dos militares e dos servidores civis, iniciando o debate com lei ordinária? Então, a primeira questão que eu coloco aqui, presidente, é uma questão de ordem que eu faço ao presidente desta comissão, para que os projetos, presidente, no mínimo, sejam desmembrados e aquilo que couber a lei ordinária permaneça nessa comissão, e aquilo que for lei complementar, o senhor presidente remete ao plenário da Assembleia, assim como foi feito, presidente, e digo a Vossa Excelência, de forma muito sábia, de forma muito equilibrada e de forma, eu diria, a engrandecer o parlamento. Quando Vossa Excelência disse lá na propositura do PL 1202, apresentado pela casta privilegiada do governador Romeu Zema, que é ele e o Partido Novo, que a casta privilegiada são eles. Foram eles que tiveram 300% de aumento, foram eles que deram isenções bilionárias ao setor, especialmente de locadoras e outros. Então, tem que dizer, presidente, que Vossa Excelência tem tido uma postura nesse sentido brilhante. Tem que dizer ao governador: olha, isso aqui tem parte desses projetos que são matéria de lei complementar, como Vossa Excelência fez com o PL 1202.
Para quem não se lembra mais, é o famigerado regime de recuperação fiscal. Lá naquela matéria, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então relator, falou: olha, essa matéria aqui, parte dela é lei complementar, eu devolvo ao plenário para que a mesa da Assembleia possa se manifestar e apartar, ou seja, dividir a matéria. É assim como foi feita pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, então presidente da CCJ, na legislatura passada, quando ele entendeu que o governo tinha mandado aqui reforma de previdência numa PEC e num PLC. Reforma de previdência, olha aí, e PLC, presidente, e eles estão aí ainda, né? Aliás, eles tramitaram, só que lá dentro quer ser colocado a reforma administrativa junto. Bacana, eles sempre fazem isso conosco, presidente. Eles sempre pegam a batata quente e falam: toma aí, parlamentar, toma aí, entrega isso para você. Então, presidente, volto a repetir, antes de adentrar no encaminhamento dos respectivos requerimentos, eu faço aqui essa questão de ordem, com base no artigo 65 da Constituição do Estado, o inciso 3º, solicitando de Vossa Excelência que, ao enfrentar a questão de ordem, né, de imediato, já solicite para que os dois projetos, aquilo que couber em lei ordinária, permaneça aqui, e aquilo que couber em lei complementar seja enviado ao plenário para que a mesa da Assembleia se manifeste, que obviamente na pessoa do seu presidente. Essa aqui, presidente, primeiro é a questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência, e eu tenho certeza, Vossa Excelência, como é do ramo, como é um deputado que maneja bem o direito, como é um deputado que de postura independente, que não é tudo que Zema diz para a Assembleia que Vossa Excelência sai dizendo sim senhor e não senhor o tempo todo. Eu tenho certeza que é da vontade aqui dos colegas deputados, que aqui também compõem essa comissão, né, já que aqui eu estou na condição de suplente. Hoje, eu não sou membro titular dessa comissão, eu vou deixar isso claro, eu sou suplente do deputado Thiago Cota, e hoje estou ocupando a vaga dele, que portanto posso discutir, votar e encaminhar as matérias. Deixa aqui a questão de ordem para que Vossa Excelência possa de imediato apreciar, presidente, e obviamente em seguida nós faremos, se assim Vossa Excelência entender, o encaminhamento dos requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues, ouvi atentamente a questão levantada por Vossa Excelência em relação à questão de ordem. Não cabe a essa presidência fazer julgamento em relação ao teor do conteúdo que foi explicitado por Vossa Excelência, embora apenas no aspecto aqui de ponderação, o objeto e a matéria tratada nos dois projetos que estão aqui, eles não tratam no teor em termos de previdência. Nós não estamos tratando aqui de aspecto de previdência. Isso é algo muito claro que nós estamos nos debruçando aqui, e nós vamos conduzir os trabalhos aqui com absoluta tranquilidade e abertura para todos aqui, sem nenhuma pressa na condução desse trabalho. Mas o objeto central desses dois projetos, eles dizem respeito à saúde dos servidores, tanto do IPSEM quanto do IPSM. Nós não estamos tratando de regras de previdência, nós estamos tratando de mudança de nenhum aspecto nesse sentido, que esse é o meu entender, apenas do ponto de vista de ponderação, mas caberá aos relatores, no momento oportuno, fazer as suas avaliações em relação a essa questão levantada. A presidência vai submeter em votação. Disse Vossa Excelência por 3 vezes. Inicialmente faria uma questão de ordem. E que, se assim Vossa Excelência não entendesse a capaz, eu passaria a fazer o encaminhamento do requerimento. Perfeito. Do primeiro requerimento. Então, ok, não? Posso? Então, para encaminhar o requerimento de votação nominal, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu quero dizer, presidente, tanto a Vossa Excelência, o deputado João Magalhães de Governo, o deputado Charles Santos, o deputado Zé Laviola, especialmente aos relatores, que hoje será uma terça-feira que nós ficaremos aqui por longas e longas horas
porque nós não vamos admitir que o governo faça com os servidores, tanto civis como militares, o que ele vem fazendo com o governo do Estado. Porque o governador Romeu Zema, presidente, ele entende que o Estado é como se fosse uma empresa dele, que ele pode fazer o que bem entender. Infelizmente, ele ainda acha deputados que endossam e votam a favor das suas atrocidades. Mas eu quero ainda, presidente, alertar Vossa Excelência e alertar os relatores. Mas no caso do deputado Charles Santos, relator do PL 2239, trazer outro dispositivo agora da Constituição da República. O artigo 142, presidente, diz o seguinte: artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Artigo 42 trata das Forças Armadas. 142 da Constituição da República. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força do compromisso internacional de guerra. E aí a remissão, presidente, volta para o 42, que aí sim, nós tratamos dos militares. Primeiro eu fiz a leitura do 142 para o terceiro inciso 10, e agora nós vamos lá, professor Coelho, o artigo 42, em que pese a Constituição da República que me forneceram, presidente, está faltando página. E eu peço à digníssima assessoria da comissão que nós saltamos aqui, professor Coelho, o artigo 35 e o artigo 53. Ou seja, será que eles estão me boicotando até para não. Será que tem o serviço de inteligência do Zema está dentro aqui da comissão? Porque a Constituição saltou o artigo 35 com 53. Aqui, professor Coelho, eu não estou achando essas páginas aqui, né? Talvez elas estejam aqui ou caiu no fundo da gaveta. Eu não sei se a assessoria da comissão está prestando atenção no que eu estou falando, presidente. E eu espero que sim. Viu, Gilberto? Eu espero que a assessoria da comissão esteja prestando atenção no que o deputado está falando, porque a Constituição que me foi dada não existe o artigo 42 para que eu possa fazer a leitura. Então, interrompa o prazo, por favor, presidente, porque eu preciso de um exemplar que tenha o artigo 42 para me mostrar a Vossa Excelência o quanto esse projeto esbarra tanto a Constituição do Estado quanto a Constituição da República. Deve ser o serviço de inteligência, por exemplo. Presidente, dando continuidade, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, o artigo 42 diz o seguinte, da Constituição da República: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas por várias regras de disciplina, são militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Para primeiro, aplica-se aos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em leis, o dispositivo no artigo 14, parágrafo 8º, caso de direito político, o artigo 40, parágrafo 9º e do 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo esse atual específico, disposto sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º e inciso 10, sendo as matérias de oficiais. Ou seja, presidente, quando nós tratamos militares, a lei específica. E a lei específica é estatuto. E quando nós tratamos de estatuto, presidente, nós tratamos de lei complementar. Então, o que o Constituinte originário colocou na Constituição da República, nós aqui, de certa forma, resguardamos lá no artigo 65, especialmente no inciso, parágrafo 1º e inciso 3º da Constituição do Estado. Então, repito, inciso com Vossa Excelência, não é matéria de lei ordinária. Talvez Vossa Excelência não possa tomar essa decisão aqui agora, como Vossa Excelência até fez aí a abertura.
mas isso é matéria de lei complementar. Tanto o 2238 quanto o 2239. E nós vamos insistir nisso. A questão de ordem que eu fiz, nós vamos continuar insistindo. Agora, o que nos deixa, eu diria, perplexo, professor Cleiton, mas muito perplexo, presidente, e aí a gente tem que cobrar um pouco mais de brilho dos nossos combatentes da Força de Segurança Pública. Nós temos que cobrar com mais, eu diria, com mais insistência, porque o governador, ele não só, presidente, tem debochado, ele não só tem debochado das forças policiais, como tem atacado publicamente as forças de segurança pública e os demais servidores. Ele chama um soldado, um professor, ele chama uma enfermeira, um técnico de enfermagem, ele chama o cidadão que está lá na ponta da linha, no chão da fábrica, de casta privilegiada. Um escárnio, professor. Um escárnio. Vamos ouvir aqui, presidente, 1 minuto e pouquinho, vamos ouvir o que ele falou aqui ontem na Jovem Pan durante a entrevista. E eu vejo que nós precisamos no setor público, isso, eu acho que é mostrar que o setor público existe, foi pensado lá no iluminismo para poder servir, levar melhor serviço público para o cidadão e não ficar beneficiando uma casta de privilegiados que se julgam com direito disso e daquilo. E eu sou da opinião também o seguinte: se alguém acha que o setor público não paga tão bem, pode seguir carreira no setor privado também, não é isso? Às vezes acha que o setor público não está tratando ele adequadamente. Eu venho de uma família que sempre precisou trabalhar muito para se sustentar, que não teve ninguém político, ninguém que dependia do Estado, etc. Então as pessoas precisam entender que o Estado não é um grande paizão, paizona, etc. O Estado tem limites. E acho que os jovens de hoje deveriam pensar muito na hora de prestar um concurso público. Porque nós temos estados em dificuldades, temos um governo federal que está gastando muito mais do que ganha, e isso significa que a carreira pública lá na frente não vai ser uma carreira que vai estar pagando bem. Bom, presidente, o governador, deputado Charles Santos, o governador debocha. O governador diz que uma professora e um professor, que um soldado, que um investigador, que um policial penal, que um agente socioeducativo, que uma enfermeira, que está lá ralando dia e noite, é uma casta privilegiada. Mas eu posso falar com Vossa Excelência, inclusive eu vou pedir a assessoria da comissão que imprime para mim o projeto de resolução da mesa, na votação em primeiro turno e segundo turno, do aumento salarial do governador Romeu Zema, com as votações. Eu tenho certeza que eu não votei a favor de 300% de reajuste. Eu não votei. E agora, deputado Charles Santos, eu disse a Vossa Excelência na primeira vez que eu iniciei a minha fala aqui, Vossa Excelência tem consciência do que o governador está fazendo com o IPSM? Vossa Excelência sabe que ele está jogando a pá de cal. Vossa Excelência sabe que o governador, com esse projeto, enquanto ele oferece uma isenção bilionária para os amiguinhos, e nós fizemos aqui uma conta, eu, deputado professor Cleiton, e daqui a pouco retorno, ele fez uma conta, e eu passo aqui para os senhores, não tem cabimento, gente. A polícia não pode continuar do jeito que ela está. Os deputados aqui só vão entender o que a dor das forças de segurança pública, subtenente Hélio, coronel Cirilo, sargento Olivo, só vai entender depois que parar. Não tem jeito. Parar. As forças de segurança pública têm que parar. Mas eu quero a votação. Eu quero a votação. É todos os parlamentares que votaram a favor do primeiro e segundo turno. Tenho certeza que o deputado Caporeso não votou.
O deputado Sargento Rodrigues não votou favorável. Agora, como é que vota favorável para 300% para o governador, sendo que o período de inflação alegado de 2007 a 2022 era da ordem de 147%, o reajuste de 300%, o aumento de 151%. E agora, a inteligência do governador é demais. Além de ir na Jovem Pan chamar de casta privilegiada, ele ao mesmo tempo manda aqui 3%. O ex-colega dele, deputado Sábio Souza Cruz, na última manifestação que nós fizemos, Capoeira, e mandou aqui no celular, deputado Sargento Rodrigues, os 3,62 que foram concedidos agora aos servidores, para chegar aos 300%, levariam 80 anos de juros compostos, viu, gente? Um sobre o outro. 80 anos para a gente ter a mesma coisa que o governador teve. E aqui eu alerto a Vossa Excelência: não caia na vontade do governador. O governador retira, presidente, a obrigação patronal. Ah, mas a lei federal diz que acabou. Não acabou. Não acabou. Tanto é que não acabou, presidente, que quando ele manda o projeto, sabe qual lei que ele está alterando? A lei em vigor. Então os senhores estão nos acompanhando, principalmente os militares. Ele fala que acabou, mas quando ele vai alterar, ele altera a lei 10.366, que já está errado. Ele deveria alterar a lei complementar 125 de 2012, que não é de 90. Por isso que eu insisto na tese da lei complementar. Tá certo, Concluo, presidente, porque nós teremos longos debates. Mas eu quero fazer um apelo à União dos Militares, à Associação dos Militares. Está aqui a votação. Está aqui a votação. Eu não votei por 300% do governador. Votei contra. Agora é justo votar 300% e aqui acabar com o nosso futuro? Deputado Chaves Santos, o senhor sabe o que é um soldado tentar suicídio lá em Espinosa, como tentou de domingo para segunda-feira? Vocês têm noção do que é isso? Desespero. Desespero. E aí, ele vai para o fronte, deputado Chaves Santos, como o nosso Roger Dias, colega deputado Capoeiras, e nós estamos lá no inteiro. É porque os senhores não vão. É porque os senhores não vão no inteiro para saber como é que a viúva fica. Foi isso que fez o grupo de sargentos lá em 1911 criar a Caixa Beneficente para estar hoje. Ela passou 50 anos a ser sustentada pelos militares, para depois chegar ao primeiro recurso público. É isso que o Zema está acabando. O Zema vai julgar os militares na bala comum. Eu conversando com o professor do IPQ, falou que vai ficar pior do que o eficiente. Porque de 16% patronal para 1,5%, ele quebra o Instituto. Ao quebrar o Instituto, Chaves, o que ele faz com a retaguarda da família? Policial e bombeiro militar e as associações que o procuraram estavam alertando disso. Agora, 300% para o governador, 3,62% para os servidores públicos, e agora quebra os institutos militares. Presidente, peço a Vossa Excelência, presidente, eu vim para cá, eu vim com a queda. Os senhores deputados que não são afetos a essa matéria, os senhores não têm noção. O IPSM para nós vale uma guerra. E nós vamos para a guerra. Se precisar acampar na porta do governador Romeu Zema, nós vamos acampar. E é na casa dele, viu, presidente? Nós vamos acampar na casa do Romeu Zema, se precisar. Mas ele vai ter que entender que ele não pode isentar bilhões de reais do setor privado e massacrar as forças de segurança pública que vem fazendo. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, vamos suspender a reunião, vamos buscar aqui entendimento, vamos botar essa matéria adiante, porque isso aqui, presidente, é o estupim. O que o Zema está fazendo é o estupim e ele vai ter a reação. Desta vez, os senhores não se enganem. O Zema provocou uma reação. E o pior, ele continua debochando, ele continua com escárnio, como ele fez lá na Jovem Pan. Casta de privilegiados. Eu acabo com o seu Instituto de Previdência, eu dou 3% para vocês e dou 300% para mim. Isso é debochar, isso é escárnio. Nós não vamos aceitar, presidente. Nós vamos acampar
na porta da casa do governador. Se ele quiser sair de lá, ele vai ter que sair de lá de rapel através do voto. Porque de cara ele não vai conseguir não. Só